Hello, hello! No vídeo de hoje nós vamos falar como destravar a sua comunicação, mesmo que você seja uma pessoa tímida. E, se você ainda não me conhece, meu nome é Natália Ramos, especialista em comunicação comportamental, e aqui no canal eu sempre trago assuntos como comunicação, vendas e mentalidade. E já se inscreve para não ficar de fora de nenhum vídeo, toda semana tem vídeos novos aqui. Então vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa é parar de tentar ser perfeito. Porque sempre que a gente tenta ser perfeito, a gente acaba travando. Porque é aquele velho dilema da gente comparar o nosso bastidor com o palco de alguém. Então, às vezes, a gente vê alguém que é famoso, alguém que já gravou 1000 vídeos e a gente quer falar igual aquela pessoa. Só que a gente está começando agora. Então, existe uma forma de você começar a se acostumar com a câmera. Por exemplo, você pode gravar 30 vídeos, um vídeo por dia, mesmo que você não poste. A intenção não é viralizar, mas a intenção é fazer com que o teu cérebro se acostume a falar para uma câmera. E imagina que você está falando com um amigo. Quando você está mandando um áudio no WhatsApp, você não tá vendo a pessoa. É a mesma coisa, eu tô falando agora na câmera, só que eu não tô vendo você. A gente não trava quando vai mandar um áudio, a gente só manda, porque é como se realmente a gente estivesse falando com aquela pessoa. Então sempre imagine que você está falando com um amigo e tenta deixar a conversa o mais natural possível. Porque quando a gente fica tentando parecer perfeito ou falar as palavras perfeitas, a gente acaba travando. E o não se comparar é algo que a gente precisa prestar muito atenção, porque hoje em dia na internet muita gente grava vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube, e eu vejo muito empresário que não grava vídeos porque tem vergonha, porque não fala bem. Só que se você não começar a falar, você nunca vai falar bem, porque primeiro você começa e depois você melhora. Essa é a sequência. E não achar que você já vai começar e vai ser o melhor do mundo, porque não vai. Só que se você repete isso por mais tempo, você vai ficar muito bom. Então a primeira coisa é pare de tentar parecer perfeito. E as pessoas, elas não se conectam com quem parece perfeito, elas se conectam com quem parece real. Então quanto mais real você parecer, quanto mais fluir naturalmente a tua comunicação, mais chances das pessoas se conectarem contigo. E mais você vai ficando bom nisso, porque vai se tornando algo natural, mesmo que você seja uma pessoa tímida. E a segunda dica é pare de decorar e comece a entender a ideia. Porque a gente começa a ver várias pesquisas de atores, os atores de novela, de filme, eles não decoram o texto, a não ser que tenha alguma palavra que ele precisa falar ali que seja muito importante. Então, se você for gravar um vídeo de um produto seu, de um serviço seu, você precisa gravar alguma característica que seja importante, mas você não precisa decorar o texto. Você não é um robô, você não é uma inteligência artificial. Você precisa entender a ideia. Porque quando você entende a ideia, você não precisa ficar pensando, ai meu Deus, eu tinha que falar aquilo e eu errei. Eu tinha que falar papel e eu falei parede. Não, porque você entendeu a ideia. Quando a gente entende a ideia, quando a gente compra uma ideia, é muito mais fácil a gente replicar e a gente fazer com que o outro entenda aquilo que a gente quis passar. Quando você tiver que gravar um vídeo, você tiver que fazer uma conversa com alguém ou algum tipo de abordagem, entenda a ideia, entenda o que precisa ser passado, o que é importante ser passado e o que não é importante. E aí você fala do seu jeito, porque nada conecta mais do que alguém que fala do jeito dela. Porque, por exemplo, imagina que eu começo a falar boa noite, aqui quem fala, eu tô falando de um outro jeito, eu não tô falando do meu jeito. Ah, mas a pessoa é famosa, não importa. Pessoas compram de pessoas. E quando eu falo comprar, eu não tô falando só sobre produto, não tô falando sobre serviço, mas tô falando de ideias. Então, pessoas compram ideias de outras pessoas. E aí, por exemplo, eu posso me conectar com você e posso não me conectar com outro, ou vice-versa. Então, a gente vê um mercado que hoje em dia é difícil você inventar alguma coisa. Então, por exemplo, vamos falar de médico. Existem 10 médicos. Ah, eu quero um cirurgião plástico. Existem 10 cirurgiões plásticos. O que vai fazer eu fazer uma cirurgia com um ou com outro é a forma que ele consegue explicar, a forma que eu me sinto confortável, a forma que eu me sinto confiante naquilo que ele tá falando. Ou seja, se a pessoa ficar, imagina que os 10 falem iguais e eu não gostei de nenhum, porque todos falaram muito tecnicamente, aí eu não vou fechar com nenhum? Não. Então, comunicação é sobre você trazer a autenticidade da tua comunicação pro teu público, pro teu cliente. Nada conecta mais do que alguém autêntico.
Inclusive, ser você está na moda. Experimenta. A gente vem numa era de inteligência artificial, de robôs, de um imitando o outro. Eu me recordo que há uns 2 anos atrás no Instagram, posicionamento, a pessoa achava que você tinha que estar de terno e gravata, você tinha que estar de social. Tá, mas e se eu não gosto de social? E se eu não me conecto com alguém que veste roupa social? Eu preciso me encaixar naquilo, mesmo sabendo que não é aquilo que eu gosto? Ah, não, porque você só passa autoridade se você tiver vestido como executivo, como executiva. Mas na verdade, o que faz você passar autoridade ou não é o quanto você domina aquele assunto e o quanto você consegue fazer com que ele seja simples para outra pessoa entender. Porque de nada adianta eu dominar de várias técnicas, eu dominar de vários tipos de conhecimento, se o outro não entende nada, o outro que é leigo naquele assunto que eu domino não consegue entender nada com a minha explicação. Então, a comunicação ela é sobre clareza. Então, quanto mais claro você for, não tentando parecer perfeito, como foi a dica 1, e não decorando, e sendo só você, né, trazendo aquela ideia real, né, você entendeu a ideia, você leu ali sobre o produto, sobre o serviço, ou você estudou o roteiro do vídeo que você precisa fazer, você consegue trazer ele da sua forma, da forma leve, da forma simples. Se você fala com gíria, se você fala com sotaque, isso é o que vai fazer as pessoas gostarem de você, é isso que vai fazer com que elas conectem com você. E a terceira e última dica é: confiança vem depois da repetição. Ou seja, eu lembro que quando eu tava tirando carta pra autoescola, e aí a primeira vez que eu fui dirigir, eu dirigia 5, 10 por hora e já freava, aquela freada que a gente ia pra frente. E aí eu olhava o retrovisor, olhava o outro e ficava dura assim no volante. E aí conforme foi passando o tempo, né, hoje eu já tenho carta há uns 9 anos. Tô revelando que eu sou velha já, tô revelando minha idade. Tenho um cara de 20 e pouquinhos, mas ainda tenho 20 e pouquinhos, tá? Enfim, voltando. Você vai ficando confiante. Então hoje eu olho rapidamente pelo retrovisor e sigo. Eu dirijo a quase 200 por hora, que minha mãe não veja isso. Mas por quê? Porque você vai fazendo tanto aquilo, você vai repetindo tanto que você vai ficando mais confiante. É igual quando você não sabia andar. Você ia devagarzinho, engatinhava, levantava e caía. Você ia, dava 2 passinhos e caía. E hoje você anda, corre, porque você ficou confiante naquilo, de tanto você repetir. Então a confiança ela vem da repetição. Primeiro você começa, depois você repete, depois você melhora e depois você fica bom. Então não adianta a gente achar que a gente do dia pra noite vai começar algo novo. Eu vou começar agora o meu canal no YouTube e eu vou explodir. Lógico que pode ser que um vídeo viralize e exploda, mas se eu gravar 1000 vídeos, hoje que é, sei lá, o 6º vídeo, quando eu chegar no número 1000, eu vou falar, meu Deus, o que aconteceu ali? Por quê? Porque você vai criando um repertório, você vai ficando mais tranquilo, você vai aprendendo a falar de uma forma que prenda mais. Por quê? Porque você vai repetindo aquilo, você vai gaguejando menos, você vai conseguindo trazer uma ideia, porque às vezes a gente pensa assim, eu quero trazer o ponto A, B e Y. Só que na hora você só consegue trazer o A e o Y, e tá tudo bem, porque tudo é treino, tudo é repetição. E conforme o tempo vai passando, você consegue trazer o A, o B, o Y e o P, por exemplo, porque você já ficou confortável. Então é aquilo que eu sempre falo, inclusive se você não me segue lá no Instagram, meu Instagram é @eu_Natalia_Ramos. E eu posto muito lá sobre lifestyle, sobre o novo slow lifestyle, que é aquele lifestyle mais voltado para coisas café com calma, para presença mesmo, né? Porque numa era de rede social com tudo acelerado, a gente esquece que as coisas mais simples são as que mais fazem sentido. Então você viver sem celular um tempo, acordar sem celular, tomar um café com calma, isso se tornou algo raro hoje em dia. A gente almoça, toma café, tudo com celular, acorda com o despertador já acelerado. Então, o convite está feito. E voltando pro nosso vídeo, a dica que eu dei lá na primeira dica é: grave um vídeo por dia. Então se você gravar um vídeo de 1 minuto, você vai ter gravado 30 minutos. E eu aposto com você que você vai estar muito melhor do que quando você gravou o primeiro vídeo. Mas eu tenho vergonha de postar. Não posta, guarda no teu celular, todo dia fala ali: oi, bom dia, hoje meu dia foi assim, eu tomei café, na empresa eu fiz isso, falei com a minha mãe, falei com a minha irmã, falei com meu marido, tive compromisso X, Y e Z. Vai treinando, porque
porque quem treina, reina. Ou seja, se você tiver disciplina para fazer algo por um tempo, você vai ficar bom. E sempre foi assim. Só que antigamente não existia tanta informação de internet e a gente não era tão bombardeado como a gente é hoje em dia. Então, por exemplo, eu penso em começar, sei lá, a pintar. Só que eu vejo que tem uma blogueira que ela já pinta há 5 anos e o desenho dela é muito melhor que o meu. Aí eu falo, não, eu não vou pintar porque eu não pinto daquele jeito. A gente quer começar a pintar e já quer ser Mozart, Picasso. A gente quer começar a tocar um instrumento e quer ser o melhor do mundo. Quero dançar e quero ser o melhor dançarino do mundo. Só que a gente esquece que a gente é humano e a gente tá aqui para aprender, para errar e para aprender e para se desenvolver como seres humanos. Então, por exemplo, se você não tem habilidade ainda de gravar vídeos ou de conversar mesmo, esse treino serve para você que é tímido e você quer começar a conversar. Conversa com a câmera. Ah, mas eu tenho vergonha de me olhar. Depois você vai se olhando. Quando você chegar no 30º, você olha pro primeiro. Você vai ver que você já não gagueja tanto, que você já consegue olhar para a câmera. Você vai vendo que aos poucos você vai melhorando. E aí é o progresso que vai fazer você continuar. Porque primeiro vem a disciplina, aí depois vem a motivação. Por quê? Porque você teve disciplina, você teve um resultado bom. E aí esse resultado bom vai fazer com que você queira continuar. Eu lembro que quando eu comecei na academia, 1 mês, nada, 2 meses, nada, 3 meses, eu falei, ah, não é pra mim. Só que com 3 meses eu já tava com um gominho aqui no braço. Eu falei, caramba, eu não tinha, então vou continuar. Minha perna, né, a mulher gosta mais de perna, já tava ficando com um corte, então eu falei, não, vou continuar. Ou seja, aquilo, o micro resultado foi me dando motivação para eu continuar disciplinado. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já se inscreve no canal para não ficar de fora. Me conta aqui nos comentários quais outros assuntos você quer ver sobre vendas, sobre comunicação, como isso pode te ajudar nas negociações. E se você acha que eu preciso ouvir esse vídeo, já compartilha. Um beijo e até o próximo. Fui!